para fortalecer já o nosso pensamento e a proposta, né? Para fortalecer o grupo. Mas o que está sendo dito no grupo da UAPERGS e que, na verdade, a gente tem que saber, né, essa questão política, unificar, tentar entender, tentar escutar. Bom, sim, eles têm os interesses, é um histórico institucional isso, né? É um ranço institucional essa questão da separação entre categorias internas institucionais. E a gente precisa estar escutando, sim. E os PSPs estão lá também para essa escuta. Eu acho que foi a Sabrina que disse, eu estou com uma... Sabrina? Já foi? Uma? Sabrina que falou, né? Eu estou com alguém lá, né? Uma infiltrada, não sei o que, brincou, né? E tal. Pois é, mas é mais ou menos isso. E a gente até fez a discussão. A Valine até pensou, eu vou lá, vou escutar. Eu disse, mas vamos lá, vamos para a Propens, vamos fazer essa escuta lá e está todo mundo aqui. Mas, enfim, então eu proponho, né, que a gente possa se reunir novamente, traga esse grupo que não está aqui. Até para né, a gente poder ouvir o que teve lá. E para aumentar esse grande grupo, bom, então o que nós vamos fazer quando a categoria TSP se fortalecer, poder estar, né, novamente trazendo os deputados, novamente trazendo aí para o pessoal da Propens, para o Perneira, né, enfim, acho que pessoalmente sim, um documento, tu lê, né, e deixa engavetado. A gente tem que estar aqui olho a olho, conversando, e me proponho ver essa questão do nosso conselho também, que eu acho que a gente tem que fortalecer, não sei, de repente a OAB, vamos ver, né? Quem puder estar presente nas nossas categorias. A Patrícia está aí, nutricionista, tinha outra representante também na nutrição, né? Poder trazer o seu conselho, convite a gente faz, né? Vamos, o que for possível, tá? Obrigada, Cláudia, demais. Isso que a Cláudia traz é extremamente importante e essencial, né? É o momento de união dos PSPs. É o momento que nós temos que mostrar o nosso valor de trabalho. Eu queria aproveitar para, já que está sendo filmado, dizer assim, dos partidos que nós percorremos, com quem nós conversamos e nos apoiam. PSOL, PTB, PT, PCdoB, PDT e PPL. São os partidos que nós conversamos com os respectivos deputados e que demonstraram apoio à destituição do PLC. Tá? Só para ficar claro para vocês e contemplar a todos os deputados que nos receberam. Entre as agendas que a gente teve aqui no Conselho de Psicologia, uma delas foi uma reunião com os demais conselhos de categoria, em que estiveram presentes OAB e Corem. Então, OAB dos advogados e Corem da enfermagem. E eles se mostraram bastante disponíveis para estarem somando em relação a essa discussão que a gente está fazendo aqui. Ontem, uma das conselheiras esteve no Fórum dos Conselhos, que é um espaço de conselho, que os conselhos profissionais se reúnem para debater especificidades dos conselhos e levar pautas que podem ser construídas conjuntamente. E ela levou a pauta justamente da PLC 245 e falou da questão da audiência pública, que está sendo protocolada. E muitos desses conselhos, entre eles a OAB, manifestaram interesse em estar assinando conjuntamente essa protocolação. Então, eu não tenho quais conselhos exatamente manifestaram esse interesse, mas certamente um deles foi o Conselho de Contabilidade, que preside o Fórum dos Conselhos, e o Conselho, a OAB e o Corem já tinha manifestado interesse. Então, esses conselhos também vão estar, já estão, de alguma forma, inseridos nessa discussão e nessa pauta. Quanto ao CRES, o CRES sempre foi um conselho parceiro do CRP, né? Em relação à participação especificamente dessa discussão, eles estão em fase de eleição de chapa, né?
que vai acontecer, já está acontecendo por correspondência, e vai ser sexta-feira a presencial, né? E então foi conversado com o presidente, mas nesse momento eles estão bastante implicados com essa questão. Mas eu não vejo o CRES distante dessa discussão. Acho que, à medida que eles se organizarem nessa retomada do trabalho de gestão deles, eles vão estar conseguindo participar de mais debates em relação à PLC 245 junto com a gente, como já fazem com outras pautas, assim. Em relação ao GT sócio-jurídico, também é uma possibilidade de a gente estar participando eventualmente de alguns encontros, da mesma forma como é interessante que conselheiros do CRES e assistentes sociais participem do espaço do núcleo do sistema prisional aqui, né? E o CRP tem tido uma agenda sistemática de participação em debates em relação à segurança pública. A Assembleia Legislativa tem tido diversas audiências públicas com a temática da segurança pública de formas diferentes, e em algumas dessas audiências o CRP esteve presente, e em algumas reuniões sobre a segurança pública também. O conselheiro Bruno Grebin, que estava aqui antes, daqui a pouco ele possa falar um pouco dessa aproximação, ele esteve presente em algumas dessas reuniões, e eu também tenho estado presente, inclusive participando de audiências públicas mais vinculadas aos municípios nas câmaras de vereadores. Na semana retrasada eu tive numa audiência pública com esse debate da segurança, não da PLC, em Caxias do Sul também. Então, acredito que esse é um movimento que está sendo feito para manter, né? E que os profissionais podem também trazer suas demandas para que a gente possa seguir construindo nesse sentido. Sobre os encaminhamentos dessa reunião, assim, vamos ver aqui. Rejane, vocês conseguem me ouvir? Gustavo, Gabriel, Gustavo. Na verdade, o pessoal está tirando suas dúvidas nos seus espaços, que acho que nada mais coerente, né? As pessoas, tanto a Paula quanto o Gustavo, tanto o Gabriel quanto a Rejane, têm participado ativamente das discussões e então estão implicados com os debates nos locais, e acredito que a gente está muito falando a mesma língua. Então, gostaria de saber se tem mais alguma colocação para ser feita aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Então, tá. A Cristina. Pode falar daí, descendo o microfone para pegar. E a outra colega? É uma pergunta que está me afligindo aqui agora. Ok. É mais uma sugestão de encaminhamento. Nós sabemos que quem vota é o legislativo, mas eles estão interferindo em nós que somos parte do executivo. Então, eu tinha como sugestão de encaminhamento, está conversando com a Georgia, que a Propens e os conselhos procurassem, talvez, o próprio Poder Judiciário, que a gente sabe da influência deles. Hoje mesmo teve uma reunião, publicado no site do Tribunal de Justiça uma reunião dos juízes das VECs de todo o Estado, e divulgaram uma carta aberta sobre o sistema prisional, né, instando o Executivo a criar vagas, né, e falando das questões que a gente trata no nosso dia a dia.
E talvez a gente saiba o quanto os juízes das VECs conhecem o nosso trabalho, né? O Ministério Público também, e nos cobra, né? Independente da nossa opinião sobre avaliações técnicas, se é correto ou não ter avaliação, mas eles sabem o que a gente faz, a gente sabe da força do Judiciário, né? E do Ministério Público de incentivo, né? A gente viu como eles foram tratados nas questões deles no pacote, né? Como nós fomos tratados. Então, talvez de procurar o Judiciário, procurar, né, seja uma manifestação dos juízes da VEC em relação ao que nós fazemos, porque eles conhecem o que a gente faz. Essa é uma sugestão. E da VECMA? Também da VECMA, né? A Rosa que está na VECMA aqui. Algum evento, alguma coisa assim, no Ministério Público? Bom, eu fiquei pensando agora aqui, assim, ouvindo as colegas falarem, e foi me afligindo tu dizer que a Propem esteve procurando a questão dos deputados e para conversarem. Dois pontos, assim, me deixam preocupada, né? A questão numérica sempre foi uma situação bem crucial, né? O número de pessoas que são filiadas na MAPERGS e agentes penitenciários, né? E o número reduzido de técnicos, né? Então, assim, a questão numérica, fiquei pensando, e fiquei pensando também que, sim, é muito bom esse momento, isso está servindo para nos unir enquanto classe, só fiquei também preocupada com o tempo hábil, porque assim, de nós montarmos essa questão da proposta, de cada um poder contribuir, né, descrevendo as suas atividades, os seus fazeres, mas me preocupa a questão do tempo hábil, até porque eu não sei quanto tempo isso tá, quanto tempo teríamos, né? Obrigada. Deixa eu ver se eu entendi a tua questão, Ídola. Tu fala de número de pessoas que estão associadas na Propens e o número de pessoas que estão na MAPERGS, é isso? Não, na verdade eu ainda está pensando que na verdade é uma briga que vai se ganhar no grito. Tá. E... Tá, mas assim, ó, primeiro que eu acho que está uma confusão. Quando eu falei em falar do nosso trabalho, isso não tem a ver com a votação. Tá? O nosso trabalho vai ser falado e apresentado numa audiência pública, independentemente da votação do PLC. Então, esse tempo nós teremos, sim, pelo menos um mês para resgatar e pensar a dinâmica de como vai ser essa apresentação. Claro que serão convidados o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria SUSEP, todos os atores envolvidos na questão do sistema prisional. Tá, isso é uma coisa. Agora, com relação ao PLC, sim, nós temos pouco tempo, nós estamos correndo quanto tempo, nós, desde que soubemos dessas questões que nos colocariam em risco, nós estamos fazendo essa movimentação. A possibilidade da votação ser retomada dia 20 de março. Então, nós temos hoje, dia 15, 5 dias. Sim, nós estamos correndo contra o tempo há bastante tempo. Há bastante tempo não, né? Desde o momento que caiu a ficha, digamos assim. E por isso que ainda bem que nós conseguimos fazer esse evento, né, para poder conversar com o maior número de colegas possível. E ainda bem que a tecnologia nos ajuda nesse sentido, né? Aí cabe de cada um que esteve aqui multiplicar o entendimento, né? E se alguém ficou com alguma dúvida, agora é o momento. Se alguém contrapõe, também é o momento. Ninguém vai sair daqui crucificando ninguém, tá?
É importante que os colegas se coloquem. É importante nós sabermos a opinião dos colegas e tentar entender o seu posicionamento. Agora, se concordam conosco, se entenderam os riscos, é importante multiplicar o quanto antes, né? Porque, independentemente do modo de cada um trabalhar, das linhas de trabalho de cada um, daquilo que cada um acredita, de como vê o sistema prisional, independente de qualquer questão, está em risco o nosso cargo. E isso é importante entender. Está em risco. Então, não sei se alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta. Foi importante ter falado, Igor, para dividir. Sim. Luciane, uma sugestão, que no dia da audiência pública, no turno inverso, tenha uma convocação da Propens para que a gente possa se reunir e para que o pessoal possa vir, porque só meio turno fica muito difícil. Eu acho que daí a gente pode até dar tipo assim, juntar uma concentração. Isso. Uma concentração no dia da votação, no turno inverso. Não, se for de manhã, daí não tem jeito, né? Mas aí é de tarde, normalmente, a votação é de tarde. E na parte da manhã a gente pode reunir todos lá na Propens mesmo e fazer uma concentração lá e já partir de lá em marcha para a Assembleia. Bom, gente, surgiram diversos encaminhamentos aqui. O primeiro deles é a sensibilização dos demais colegas que não estão presentes. Então, entendo esse como um papel de todos nós. Todos nós que estamos um pouco mais a par, entendendo essas questões que estão se passando aqui, podemos reproduzir para esses colegas aquilo que está sendo deliberado. Tá. Além disso, proponho a produção de um documento a partir dessa reunião aqui, assinada por todos os presentes e técnicos que queiram estar assinando esse documento, clareando sobre tudo aquilo que está sendo exposto, né, todos os riscos, trazendo todo esse panorama e que as pessoas possam assinar esse documento a ser apresentado o quanto antes na Assembleia Legislativa, e aí a gente pode fazer uma carta mesmo e com a assinatura dos respectivos conselhos que estão implicados. Então a gente já tem alguns conselhos que estão se disponibilizando a participar dessa audiência pública. Esses conselhos já podem estar sendo acessados para assinar esse documento conjuntamente, e pelos TSPs, né? Seguida pelos técnicos, enfim. Outro encaminhamento sobre a questão do Poder Judiciário. Existe um espaço em que o CRP, junto com outras instituições, participa, que é o Fórum Interinstitucional Carcerário. Atualmente quem está nessa cadeira sou eu, anteriormente era a Luciane, junto com a Letícia Gianecchini, que é psicóloga fiscal aqui do Conselho. Esse é um espaço que participa Tribunal de Justiça, o desembargador Diógenes é quem preside essas assembleias, Ministério Público, OAB, SUSEP, Defensoria Pública, e a minha proposta para a próxima reunião, a Procuradoria-Geral do Estado, além do Conselho de Psicologia atualmente. A minha ideia para essa próxima reunião é que a gente tenha uma reunião aberta, eu vou propor isso, uma reunião aberta, para que a gente possa abrir para outras entidades que tenham interesse em participação desse espaço. Outros conselhos, Comitê Estadual de Combate à Tortura, Clínicas do Testemunho, a Propens,
São muitas as entidades que têm interesse em estar participando desse espaço e que tem sido um espaço bem fechado, decisório. E aí a ideia é abrir esse espaço. E eu pretendo levar como pauta justamente também essa questão da PLC 245 para estar entendendo na próxima reunião, que é sempre na última quarta-feira, na quarta quarta-feira de cada mês. Antes. É verdade. Entendi. Daqui já. Ok. Então, acessando o FIC mesmo, pelo grupo de e-mails e pela assessoria do Diógenes, do desembargador. Tá certo. Outra coisa é a questão do tempo hábil para essa votação, né? Se a votação é retomada na semana que vem, a gente realmente não tem tempo. Então, são diversos aspectos assim que nos conduzem a pensar em otimizar esse tempo que a gente ainda tem. E o outro encaminhamento que surgiu é a concentração da Propens no turno inverso à audiência pública. Então, foram diversos encaminhamentos que surgiram aqui. Vou abrir aqui para Santa Maria e para ver se eles têm encaminhamentos. Gabriel, Gustavo. Gabriel e Gustavo. Gabriel e Gustavo, vocês têm encaminhamentos aí em Santa Maria? Em cada região se mostra uma opção, que é a condução preta até terça-feira, e aí de fato um protocolo ok nas suas regiões, e aí depois se reúne um só para fazer uma atividade. Gustavo, estou ouvindo um pouco dos encaminhamentos. Tá, pode falar. É um encaminhamento bem razoável, bem inteligente, seu candidato. Quem cada vez faz um manifesto bem sintético, assim, depois eu tenho a posição da posição. E a gente consegue se matar, e aí a gente manda um produto funcional e consegue mudar o testemunho. E daí vai ser, de tanta massa, fazer um técnico, do técnico da matéria, dos anéis, entendeu? Esse encaminhamento já surgiu daqui também, Gustavo. Estamos juntos, pensando junto, inclusive. Eu vou abrir o microfone para a Rejane para ver se eles têm sugestões de encaminhamento de lá. Rejane? Rejane, vocês têm encaminhamentos aí, sugestões? Rejane? Rejane, vocês têm... Rejane, vocês têm sugestões de encaminhamentos aí da região? Não ouvimos, pode repetir? Sim. Rejane, vocês têm sugestões de encaminhamentos aí de Passo Fundo? Temos sim. E só nós não conseguimos ouvir quais são os encaminhamentos das outras regiões. Aí depois nós gostaríamos que vocês enviassem. Tá. Então está falhando o tempo
Tudo bem. Um dos encaminhamentos, a gente pensou que a gente poderia, então, ter acesso a um mapeamento de quais são os deputados da região, né, os assessores dos deputados, e que nós tentássemos fazer pequenas comissões, então, para chegar até esses deputados, dialogando, né, levando os documentos que já estão escritos, né, explicando a nossa demanda. Até, na verdade, uma colega já aqui mesmo conversou com um assessor que informou que já tinha recebido, né, uma comitiva, mas que a bancada ainda não havia definido votos, né? Então é importante a gente fazer isso. Esse é o encaminhamento. Muito bom. Outro encaminhamento também, então nós pensamos que seria importante, no dia da votação, a gente saber, né, tentar saber com antecedência, para a gente se organizarmos e fazer uma comitiva para ir lá reivindicar no dia da votação. Então. Todos concordam, porém a gente também concorda que a gente precisa amarrar um pouquinho como é que a gente conseguir as liberações, já gerou bastante angústia, né? Então, a princípio, assim, informar os negócios. Certo. Os encaminhamentos que a gente conseguiu pensar aqui são esses, então depois, se vocês puderem passar os encaminhamentos das outras regiões também, agradecemos. Claro. Em relação a essa questão das liberações, aqui no CRP a gente sempre tem amarrado com vocês, né, Rejane? Então, imagino que uma assinatura conjunta entre a Propens e CRP e outros conselhos possa estar dando bastante base para essas liberações, para essa concentração no dia da audiência pública, né? A gente já encaminhou também a questão de uma concentração junto à Propens no turno inverso à audiência pública. Ao dia da votação, desculpa. Então, eu acredito que nesse dia a gente possa estar também pensando nesses documentos para liberação do pessoal do interior. Porque gera essa angústia, né, das liberações e como a gente vai conseguir também, né, validar um ponto, né, que quem gera os atestados para a gente poder viajar e estar se mobilizando. E também nas comitivas, caso, por exemplo, a gente consiga organizar uma reunião com o deputado, né? Como é que a gente poderia fazer isso se porventura fosse horário, né, expedito? Então, na verdade, a gente tem uma certa angústia em relação a isso. É bom a gente já ir pensando e se articulando, então, a respeito. Tá. Rejane, cabe destacar que a gente não tem muito tempo para essa mobilização. A possibilidade é que as votações sejam retomadas já na segunda-feira, né? Dia 21, até dia 20 a gente consegue... Oi? É o primeiro a ser votado. A PLC 245 é a primeira a ser votada e no dia 21. Então, a gente não tem muito tempo hábil para tudo isso. A ideia é que a gente faça esse documento, já possamos construir esse documento, esse manifesto, já hoje, no máximo amanhã, para remeter as assinaturas. Tá? Assinaturas, eu acho que ficou muito ruim, pode repetir? Sim, a ideia é que a gente já possa estar produzindo esse documento proposto tanto aqui na sede quanto em Santa Maria, que é um manifesto sobre toda essa mobilização que a gente está fazendo aqui, e remeter para as assinaturas o quanto antes para estar podendo entregar na Assembleia Legislativa, né? E essa sensibilização junto aos deputados, em Caxias, na minha região ali eu já tenho mais ou menos quem são as pessoas. A gente teria que fazer isso já tendo em mãos esse manifesto também. Então, a primeira coisa a ser feita é esse documento. Sim. Certo? E isso entre hoje e amanhã. Sim. Na verdade, eu estou pensando se as assinaturas para esse manifesto podem valer as assinaturas que já foram feitas hoje.
da presença, porque nós somos de Sim. cidades diferentes, por exemplo. Sim, sim, com certeza podem valer essas assinaturas. Eu acho que uma das coisas que a gente pode ver é a questão do RG, né, da documentação das pessoas, do documento das pessoas constar na lista de presença. Certo? Rejane, mais uma questão de encaminhamento, tá? A sensibilização dessa questão junto ao Fórum Interinstitucional Carcerário, encaminhar essa questão, esse debate que está acontecendo aqui hoje, para um desembargador que preside o fórum, tá? Certamente eles não estão muito por dentro dessa questão toda, estão um pouco só, então vamos sensibilizar por ali também. Você assim um pouquinho para ter problemas com áudio, mas talvez até a gente se comunique depois por e-mail, talvez hoje ainda por WhatsApp, para poder entender melhor. Tá. A Luciane fez o áudio, encaminhou o áudio aqui pelo WhatsApp, tá? Da minha fala, inclusive. Gente, assim, então, na verdade, acho que a gente pode ir se encaminhando. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria que entende que seja importante de ser dita antes de a gente se encaminhar para o encerramento? Bruno, quer dar algumas palavrinhas? Bom, eu vou fazer um relato breve também de outra atividade da pauta da segurança pública, que o CRB também está participando, que é no acompanhamento das reuniões de uma atividade chamada pela OAB, em dezembro do ano passado, chamada Encontro Gaúcho pela Segurança Pública, Construindo um Pacto pela Paz no Rio Grande do Sul. E foi um evento no qual foram chamadas 80 entidades da sociedade civil para começar a construir uma agenda comum para responder ao questionamento de crise da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Então, um passo bastante ousado, né, de articulação de uma agenda comum, de articulação de diversas entidades que tem suas agendas próprias e que a gente não tem essa tradição de realizar alguma ação de maior escala nesse sentido, né? E foi uma atividade assim, chamada pela OAB a partir de uma constatação de que não estava havendo abertura de diálogo por parte do governo do Estado e seria necessário se mobilizar de alguma forma com outro tipo de campanha, né, que tivesse amplitude, que tivesse escala. Então foram chamados representantes de duas organizações não governamentais que tiveram uma participação significativa em experiências de redução da violência nos seus respectivos estados, que foram a ONG Varril e o Instituto Sol da Paz, e relataram como foram essas experiências, né, de organização de suas campanhas, de construção de uma agenda e de uma sequência de ações, né, que envolvia setores de mídia, que envolvia empresas, que envolvia sindicatos, que envolvia conselhos e organizações comunitárias, né, e de como eles conseguiram efetivar ações comuns, né, com continuidade, para ter um efeito significativo na redução da violência, né, nos seus contextos, nos seus municípios, né, nos seus estados. E a ideia, então, ao estudar essa experiência, seria, né, inspirar as entidades que estão participando desse encontro a construção de algum tipo de ação e de agenda similar. Na OAB ficou de chamar para próximas reuniões, para a construção de grupos de trabalho,
para ver como vai se construir essa agenda, né? E o Conselho está participando, então, dessas atividades e acompanhando as diversas tendências respectivas agendas, né, em relação à segurança pública. E com interesse assim, na articulação com demais entidades que tenham uma proposta comum, né, e coerente com os nossos posicionamentos, né, e com a nossa ética, com a defesa dos direitos humanos. Então, possivelmente, vocês vão ficar sabendo, talvez logo mais, né, em seguida, sobre mais ações, né, mais atividades relacionadas a essa pauta. Né, e fica o convite para todo mundo para ajudar, né, na contribuição a esse debate, para a gente construir um posicionamento mais sólido, né, da categoria, né, da psicologia, do CRP, mas de demais entidades também dentro da nossa proposta, né, das nossas bandeiras. Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando em nome do encerramento, inclusive porque depois daqui a gente tem bastante trabalho. Foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos, agradeço a presença da APROPENS, da Lu aqui comigo, da disponibilidade do Gustavo Polese e da Paula Carvalho para se deslocarem para Santa Maria e para Passo Fundo, para sensibilizarem os colegas lá, dizendo daquilo que eles já têm como um olhar construído sobre essas questões que a gente está debatendo. Foram muitos os movimentos para que esse momento tivesse acontecido, tivesse acontecendo agora, mas acho que funcionou. Por mais que o auditório não tenha tido todas as cadeiras lotadas, a presença das pessoas por si só já né, já nos diz o quão as pessoas se mobilizaram para estar aqui, e não só aqui, nos locais também. A Rudiane, a Etiane e a Pauline em outras cidades também se mobilizaram para estar podendo assistir a reunião. Então, esse movimento coletivo e colaborativo funcionou. E que a gente possa seguir fazendo esses movimentos, porque é isso que cabe, né, a esses órgãos, tanto aos conselhos de classe quanto a APROPENS, de a gente estar sensibilizando e se colocando a serviço de um coletivo maior e de demandas que são maiores. Agradeço então a presença de todos e se vocês não deixaram os e-mails, gente, na lista de presenças, e-mails e RG, por favor, seria bem importante que isso estivesse constando na lista de presenças. Eu já vou agilizar isso ali fora, então, tá? Passo a palavra para a Luciana. Da mesma forma, quero agradecer novamente a Fernanda e o Conselho pela abertura do espaço e pela toda a estrutura que possibilitou a reunião com os outros locais. E agradecer principalmente a vocês que estiveram aqui. Para mim é um grande número. Acho que estamos conseguindo mobilizar, sim, a nossa categoria. Estou otimista em relação a isso. Acho que isso mostra que nós podemos muito mais, né, em relação à garantia dos nossos direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Eu faço uma sugestão de que as pessoas que concordam com o manifesto, que encaminhem um e-mail para a APROPENS ou para o Conselho, acho que para a APROPENS concentra, né, que concordam com o manifesto que nós vamos fazer. Essa é uma coisa democrática, né, e nós estamos aqui discutindo, nem todos se manifestaram, então acho que é uma forma bastante democrática da gente fazer esse manifesto. E, pegando carona aí na ideia da Rejane, a gente poderia também formar uma pequena comissão para conversar com deputados que a gente conheça, além desses que nós já conversamos. Não sei se vocês têm algum contato, mas sempre é bem-vindo e importante para esse movimento. É isso aí, obrigada a todas e a todos.
Gente, desculpa, antes da finalização, só para dizer para vocês que todos vocês podem estar se cadastrando no Fala CRP, que é um serviço de recebimento de notícias e informações do CRP pelo WhatsApp, disponível para todos os psicólogos e estudantes de psicologia e para a sociedade em geral. E para receber a informação no celular, basta acessar crp.org.br/Fala CRP, tudo junto, realizar o cadastro e adicionar na agenda do seu celular o número que está informado na página, tá? Então, convido todos, se quiserem acessar, para se cadastrar no Fala CRP. Então é isso, muito obrigada, gente, por se disponibilizarem a estar aqui na tarde de hoje.